primeiro eu vou fazer um pouquinho como a gente faz lá no Greg News, quando a gente vai estruturar um episódio, começar a escrever um episódio, né? Qual o diagnóstico do problema? Do que nós estamos falando quando a gente está falando do nosso tempo? Né? Então, queria saber, numa primeira rodada de cada um de vocês, né, como é que nós estamos? Como é que os pacientes estão chegando para o Dunker? Como é que os pacientes estão chegando para o Alexandre? Como é que as mulheres estão levando seus depoimentos para a Marcela? Né? O que vocês têm? Se a gente for julgar um pouco pelo título dos livros, né, o da Marcela diz O Despertar da Mulher Exausta. O do Alexandre diz Exaustão, no topo da montanha. Estamos exaustos, né, gente? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês veem o nosso tempo? Como é que vocês estão... Como é que as pessoas estão chegando para vocês? Primeiro, Marcela, como é que você faz um diagnóstico? Como estão as mulheres hoje? Bom, primeiramente, boa tarde. Uma honra estar aqui nessa mesa. Muito obrigada, Mari. Bom, claramente as mulheres estão exaustas. Mas agora a Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, está fazendo 10 meses de vida. E o que eu observo é que, nesse momento, a discussão talvez mais importante seja sobre o cuidado feminino. Durante muito tempo, e talvez por toda a nossa existência, o cuidado foi dado como um talento das mulheres e como obrigações dadas e até muitas vezes invisíveis. Então, a maneira como o papel feminino dentro da família é de cuidar dos outros, dentro dos relacionamentos. Então, a gente tem a mulher como esse pilar emocional e em relações heterossexuais, ela vai ser a parceira, a melhor amiga, a psicanalista, muitas vezes, de um homem que não vai procurar ajuda para cuidar da saúde emocional dele. Ela também faz o cuidado do bem-estar no ambiente do trabalho, porque ela não tem direito de ter mau humor. Ela tem também manter a saúde emocional do grupo. E isso a gente passa a entender que é responsável por uma total exaustão, um esgotamento feminino. Isso porque eu nem entrei no mérito do cuidado da maternidade, porque isso já vai para um outro lugar que não dá nem para começar. Então, eu diria que agora a gente está num momento crucial para discutir qual é o peso do cuidado e entender que cuidado não é uma prova de amor. Amar é uma coisa, você ser obrigada a cuidar de todos ao seu redor é um convite para um colapso pessoal, emocional. Obrigada. Christian, como é que os pacientes estão chegando na sua clínica? Olha, eles estão chegando, antes de tudo, muito medicalizados. Tá? Uma pesquisa recente, saiu aí quarta-feira passada, mostrou que 19% da população brasileira toma alguma coisa para acordar, para dormir, para ter relações sexuais, para manter o ânimo, para desempenhar-se na vida. Né? Desses 19%, só 5% faz um acompanhamento da medicalização. Seja com um psiquiatra, seja com um psicanalista, ou seja, 11% está se medicando com substâncias legais, às vezes ilegais, compondo a sua própria alquimia, né? Num processo um pouco assim à deriva. Né? Junto com isso, a gente tem um sentimento muito forte de inadequação. Né? Ou seja, mesmo aquelas pessoas que você diz, olha, está tudo certo, ele está cumprindo mais ou menos os seus projetos, os seus desejos, ela se sente devendo. Ela se sente devendo em relação a ideais que são incumpríveis, ela se sente em dívida com algo que ela não sabe localizar muito bem o que é, e esse sentimento de inadequação ele é pervasivo, né? Ele vai piorando na medida, às vezes, que a pessoa vai para frente. Quanto mais para frente ela vai, mais ela sente que falta. Né? Então, aí vem a lógica do cansaço, vem pessoas com jornadas de trabalho muito extensas, ou então sem jornadas de trabalho, e vem um sentimento assim, de solidão. É engraçado, uma solidão no meio de uma hipersociabilidade, né, que as redes sociais trazem, né? Muitos contatos, mas pouca qualidade de relação. As pessoas se queixam muito assim, eu queria estar mais presente na minha vida. Né? Eu queria que os outros estivessem mais, de fato, presentes quando estão comigo. Queria que eles me escutassem, queria que a gente tivesse mais intimidade, ou então mais comunalidade, que é o sentimento de pertencimento a algo
sem que você tenha que performar para manter esse pertencimento, né? Ou seja, eu acho que as pessoas estão sofrendo muito porque estão entre o excesso de mal-estar e o excesso de bem-estar. Está faltando simplesmente estar com o outro. O Alexandre, gente, para quem não conhece, ele tem um podcast chamado Cartas a um Terapeuta, né? Um podcast excelente, em que as pessoas escrevem cartas a ele lê essas cartas e comenta. Então, eu queria saber, Alexandre, como é que seus ouvintes têm te escrito, né? O que eles têm relatado? Bom, muito prazer a cada uma e um de vocês que estão aqui. Obrigado por estarmos juntos aqui nessa conversa. Querido amigo Christian, prazer conhecer o gênio Pedro Vinícius. Marcelo eu já tinha conhecido. Olha, que alegria estar aqui. Obrigado a todo mundo da Bienal. Eu sinto que as cartas, elas estão recuperando no podcast uma dimensão da alma que está em suspensão na nossa época. Porque a aceleração da vida que o Cris colocou tão bem aqui impede que nós acessemos camadas mais profundas. E às vezes nós terminamos o dia exaustos e esvaziados de nós mesmos. E quando você senta para escrever uma carta, por exemplo, de próprio punho, é ainda mais forte a sensação, mas mesmo que seja por um meio digital, você para durante um tempo para fazer aquilo. Imaginem a dificuldade que nós estamos tendo para fazer apenas uma atividade. Para não lavar louça e escutar podcast, para não assistir a série e postar o story dizendo que a gente está gostando da série, para não fazer malhação e postar dizendo que está pago, né? Então, essa atenção ao momento presente, né? Estou pegando aqui a continuação do que o Cris falou. Na hora que você senta e escreve uma carta, você na verdade está dialogando com algo mais profundo que ficou esquecido em algum canto da vida. Então, o que eu sinto é que as cartas têm se transformado a cada nova temporada do podcast numa experiência mais catártica. Então, isso também me fala dessa contingência do nosso tempo. Se nós estamos tão acelerados, na hora em que a gente para, vem aquele monte de emoções que ficaram represadas, vem através da ira, através do pranto, através do medo, né? Então, essa época estranha em que a gente vive um excesso das ausências, né? Eu sinto tudo isso e recebo muita carta falando disso. Agora, também tenho recebido muita carta falando desta condição atual da vida brasileira, que nós perdemos 700 mil pessoas para a Covid. E vivemos uma experiência de um luto não reconhecido. Nós somos um país que não tivemos um poder central que reconheceu a dor dos brasileiros que estavam perdendo essas pessoas. Então, o podcast é uma mínima experiência de reconhecimento social do luto. O luto é uma experiência social, é uma experiência coletiva. Eu preciso que as pessoas me vejam vivendo aquela dor. Eu preciso conversar sobre a minha saudade, sobre a falta que essa pessoa me faz, sobre o que eu não imagino que vai ser minha vida sem ela. Então eu sinto que agora, esse momento em que a gente está voltando a se aglomerar, né, depois desse avesso do humano que foi essa pandemia, que a gente precisou se isolar do mundo, a gente está se encontrando sem perceber para elaborar esses lutos. A cada abraço, a cada beijo, a cada conversa, a gente está renascendo depois de ter perdido tantas pessoas e tantas experiências significativas que elas nos trouxeram, né? Então a gente está fazendo memória, a gente está construindo futuros mais belos, a gente está voltando a respirar, né? Então a gente tem ao mesmo tempo essa opressão de um tempo que nos esmaga e um respiro da alma dizendo: há tempo para tudo.
Pedro, queria saber de você. Bom, ele está aqui. Quem conhece o Pedro, né, os desenhos dele, ele fala justamente de todo esse problema de saúde mental, ansiedade, exaustão, a gente ser cobrado o tempo todo para performar, para parecer bem, às vezes parecer bem, mesmo quando a gente não está bem, dormindo mal, enfim. E ele tem 17 anos, né? Eu li que você começou a desenhar sobre tudo isso, fazer humor disso, ouvindo a sua irmã reclamando de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi começar a desenhar sobre abordar a saúde mental no seu humor, né? É bem esquisito porque eu comecei no começo da pandemia, né? Tipo, se não fosse a pandemia, talvez eu nem estivesse aqui, né? Então, no meio do caos, assim, aí eu comecei a ter ideia, minha irmã falando alguma coisa. Aí eu falei, vou criar uma página no Instagram e ver o que dá. E, tipo, bombou 100 mil, 200 mil. E agora ele já passou de mais de 1 milhão de seguidores, né? Então foi uma loucura. Ou seja, havia mesmo demanda, né? Então, gente, queria agora também fazer uma segunda rodada para a gente tentar, depois que a gente entender um pouco como a gente está, né, o que a gente faz a partir daqui, né? O livro da Marcela, por exemplo, fala sobre um despertar, né? Ela conta um pouco a trajetória dela no momento em que ela viu que, daqui não passa mais. Aqui chega, eu vou mudar as coisas, vou fazer diferente, não quero mais levar essa vida que eu estava levando. Se você puder resumir um pouquinho, como é que foi esse despertar, Marcela? Despertar da mulher exausta. Eu acho que quando eu decidi que eu ia falar sobre esse despertar, era em especial sair desse modo automático que é muito fácil a gente cair com essa aceleração, com essa falta de viver o momento presente. Achei bonito que você falou da questão da escrita, porque o meu processo de escrita de Aurora veio justamente porque faz anos que eu acordo e a primeira coisa que eu faço é escrever. E escrever o que está na minha mente, escrever o que eu estou passando, ou simplesmente soltar um pouco ali. E isso me ajuda muito e ajudou no processo do livro para eu reunir meus pensamentos. E é de fato desafiador você se colocar no momento presente quando está numa sociedade que te pergunta, e agora? O que você faz agora? Como é que está se mostrando para o mundo? Como é que quando a gente se tornou um tanto dessa vitrine de nós mesmos, em que essa presença digital se torna mais relevante do que o que você de fato é. Então, às vezes, parecer ser bom em algo é melhor do que ser de fato bom em algo. Você tem que se divulgar o tempo inteiro. E como mulheres, a gente ainda sofre o dobro de cobrança porque a gente tem uma questão estética mortal, que é uma corrida que ninguém está ganhando. Porque quem você usa de referência para se compara com outra, na verdade, a gente já perdeu essa guerra. Então, quando eu falei sobre esse despertar, foi justamente de conseguir separar o que é uma dor individual minha. Então, eu tenho questões que eu preciso tratar, que são possíveis traumas, possíveis questões pessoais, daquelas que são dores coletivas. Então, por exemplo, um dos conceitos que eu falo no livro é a questão da síndrome da impostora. Eu sou bem contra a gente chamar de síndrome, porque se todas nós sentimos que não somos dignas de um cargo alto, se todas nós sentimos que a qualquer momento podemos ser desmascaradas, não é uma síndrome. A gente está diagnosticando algo do mercado de trabalho, está diagnosticando algo da sociedade. Se as mulheres não chegam numa mesa de trabalho e sentem que a qualquer momento alguém vai interrompê-las, que aquele emprego está por um triz, é porque elas foram tratadas dessa maneira. Então, eu sou muito contra a gente ficar individualmente tratando isso em terapia, quando a gente deveria mudar a sociedade, a gente tem que mudar o mercado de trabalho. Então, para mim, esse despertar tem a ver com essa separação do que é social e o que a gente precisa, por exemplo, de políticas públicas, porque não dá para a gente falar para uma mãe que, poxa, mas se prioriza um pouquinho, sabe? Você não tem cuidado de você mesma quando a gente não tem uma política de creches públicas, entendeu? Quem é que está cuidando da mãe, quem é que está cuidando do filho de quem está cuidando dos seus filhos? Você entende? Então, tem uma separação que é coletiva, o que é em terapia e o que a gente precisa cobrar políticas públicas. Porque se as mulheres estão colapsando, isso é uma responsabilidade também política, que a gente precisa olhar. Ótimo. Alexandre, no seu livro, você deu voz à exaustão, né? Você personifica a exaustão, né?
O nome Exaustão no Topo da Montanha. Então, quando a gente lê o livro, a exaustão está personificada, está conversando com a gente, né? E o que a exaustão nos diria, se você pudesse resumir? Bom, eu criei essa personagem, que é uma senhora que mora no alto de uma montanha, e nós estamos aqui embaixo correndo, como o coelho da Alice, que dizia, tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa, nós somos o coelho de Alice. E a montanha da exaustão é o que algumas pessoas chamam da escalada do sucesso. Então, nós ficamos aqui aplaudindo as pessoas que sobem essa montanha do sucesso, e na hora lá em cima a gente não vê, mas essas pessoas caem, desmaiam nos pés da exaustão. Então ela resolveu escrever o livro para contar o lado B dessa história, do que acontece com essas pessoas ditas bem-sucedidas, né? Quais são os furos desse modelo que tem nos adoecido como sociedade, e individualmente, e familiarmente, e conjugalmente, que tem provocado uma sensação de que nada é suficiente para eu me realizar na vida. O tempo inteiro, o que eu desejo é confundido e me deixa numa certa névoa com a pressão que eu recebo para produzir mais, para ser mais, muito do que a Marcela falou lindamente. Então, a exaustão, ela é essa personagem que vem dizer assim, olha, você está fazendo isso errado. Vale a pena construir, eu não vou dar o spoiler, porque tem uma jornada que a exaustão faz com as pessoas, em direção ao final do livro, mas tem um caminho, o livro não é só um diagnóstico sombrio da nossa época, tem uns apontamentos de alternativas. E eu continuo a falar um pouco desse tema no meu último livro, que se chama Toda Ansiedade Merece um Abraço, onde eu estou abordando a ansiedade não como essa categoria psiquiátrica, que você tem que tomar remédio, mas como resultado desse tempo. Eu acho que a ansiedade virou uma característica estrutural do nosso tempo, né? Viver nesse tempo produz ansiedade. Então é disso que eu estou falando, né? A gente precisa despatologizar essa história, porque quando a gente patologiza, a gente está culpabilizando os indivíduos e está dizendo para as pessoas ansiosas, você é mais fraco, você precisa cuidar alguma coisa em você, para você voltar para a esfera produtiva como o homo que a sua família merece e que o mercado merece, né? E não é nada disso, né? Nós precisamos assumir um compromisso coletivo de uma refundação de um jeito de viver, em que o prazer entre com a mesma carga de intensidade que a obrigação. As nossas avós nos ensinaram errado. Elas diziam assim, primeiro a obrigação, depois o prazer. Isso valia para aquela época, talvez. Mas hoje, se você fizer todas as obrigações que você precisa cumprir nessa jornada incessante de papéis sociais consecutivos e sucedâneos, né, e sincrônicos, nunca chega o momento do prazer. O prazer fica num canto tão distante da vida que a gente não chega a alcançá-lo. Então o que a gente precisa é fazer uma refundação do prazer no nosso cotidiano. É um pouco disso que a exaustão vem dizer, sabe? Obrigada. Você falando de como a gente se acostumou, naturalizou com a ansiedade, né? Eu estava vendo até a própria divulgação dessa mesa, né? Não sei se vocês viram como estava sendo chamada no Instagram. Qual painel você está mais ansioso para ver hoje? A gente incorporou mesmo, né? A ansiedade, ela é pop, né? Enfim, o Christian está lançando um livro sobre luto, né? Uma referência para quem estuda, para quem se interessa pelo tema, lutos finitos e infinitos. Então, inspirado um pouquinho no seu livro, eu queria te perguntar, enfrentar o luto de um mundo que não existe mais, esse mundo mais analógico, ou que está deixando de existir, mais lento, mais analógico, né? E aí, lembrando Os Homens Lentos, do Milton Santos, é um primeiro passo para enfrentar essa exaustão, você diria? Eu acho que sim, né? Acompanhando o que a Alexandre colocou, que a Marcela também já
sinalizou, é absolutamente necessário uma mudança da nossa relação com o tempo, né? Hoje, a gente sente que o tempo, a nossa temporalidade, vem de fora, né? E a gente tenta se adaptar a ela, com exceção de alguns eventos, como o luto, né? Onde o tempo se congela, onde você vê as coisas mais devagar, onde você se recoloca no mundo. O luto não é só a experiência da gente perder uma pessoa, né? O luto é um dispositivo permanente de simbolização e de subjetivação. Ou seja, cada um de nós, a todo momento, está à volta com lutos. Luto pelo corpo que perdeu, pelas pessoas que perdeu, pelos sonhos que não realizou, pelas ideias abstratas às quais se apegou e agora se vê diante de um outro mundo. Ou seja, o luto não é só aquele momento da perda de uma pessoa, mas ele é uma atividade constante e permanente. Ele faz parte disso que a gente poderia chamar assim, o cuidado de si, né? Cuidado de si, vamos lembrar, é uma expressão inventada pelo Alcebiades, né? Lá no Diálogo do Platão, quando esse jovem guerreiro, poderoso, rico, procura o seu professor de juventude, que é o Sócrates, e pergunta para ele assim: Sócrates, agora eu já tenho quase tudo. Eu estou assim, bom para mandar. Eu quero entrar para a política. E o Sócrates dá uma resposta que eu acho que é uma resposta a qual a gente tem que voltar hoje. Onde nós estamos loucos por mandar no outro, mandar em si, mandar no mundo. E o Sócrates diz: você quer mandar? Então cuida da tua própria alma. Há 50 anos a gente tem uma cultura que ensinou a gente a comer bem, dormir bem, proteína, sal, faz exercício, etc. Quem nos últimos 50 anos falou em cuida da tua alma? A gente fala, eu estou usando alma no sentido genérico de mente, psique, etc. Né? Quem saberia dizer assim o que significa efetivamente cuidar da alma? Acho que o que o Alexandre falou tem um grande começo, do tipo assim, como você tem cuidado dos seus prazeres sexuais, alimentares, familiares, sociais. Em geral, como a gente lida com isso com as nossas crianças. Fez obrigação? Os prazeres, a natureza marca. Vai aí, faz qualquer coisa. Liga a internet. E isso é um desserviço. Não só porque é excesso de liberdade, porque a gente está deixando de ensinar as pessoas como elas devem cuidar de si. O que significa cuidar de si? Significa olhar para os seus sonhos, significa poder contar a história da sua vida, contar a história do seu dinheiro, mas também a história dos seus fracassos. Significa poder olhar de longe, olhar de perto. Significa poder dizer assim, eu queria ser outro. Significa poder ter uma resposta mínima para o que é que esta pessoa deseja. Não o que ela quer, não o que ela consome, mas com o que ela sonha. Se você faz essa pergunta para as pessoas e diz assim, eu não quero seus planos, não quero sua métrica, não quero seu currículo, não quero saber se você está querendo viajar para o Panamá no ano que vem, eu quero saber dos teus sonhos. A resposta é terrivelmente desértica. Aqui eu estou concordando, jamais imaginei que ia fazer isso, com o Papa Francisco, que disse recentemente, a extensão dos desertos exteriores hoje no mundo, um problema ecológico, é similar ao aumento gradual dos nossos desertos interiores. Cuidar de si é habitar esses desertos. Tem até uma historinha para ilustrar isso que você está dizendo. Fazendo a biografia do Nanini, vocês imaginam, né? Um ator de 75 anos, fiquei acompanhando ele fazer muitos trabalhos, né? E eu estava acompanhando ele quando ele fez aquela novela Deus Salve o Rei. Não sei se vocês viram que ele era o Rei Augusto, uma novela que evocava um pouco aquele clima do Game of Thrones, né? E ele chegava muito cedo no Projac, que é uma coisa que ele aprendeu lá com a Dercy Gonçalves, nos anos 50, 60. Chegava assim, 3 horas mais cedo de começarem a maquiar. E aí eu fui entendendo por quê. Ele chegava, caminhava, fazia os exercícios de voz, vestia a roupa do Rei Augusto, entendia o peso da roupa, porque dependendo do peso da roupa, ele ia conseguir caminhar mais lento ou mais rápido. Né? Ele conversava com as camareiras, e aí, conversando com elas, ele pegava um trejeito, uma forma de sorrir, ia acumulando, fazendo um pequeno museu de gestos humanos. Então, é um trabalho
tão artesanal, e eu ia vendo os outros atores, eu tô de costas para vocês, desculpa. Eu ia vendo outros atores muito jovens chegando e ninguém saía do celular. E não havia troca. Então ficava muito explícita a diferença de um ator artesanal, que fazia tudo do modo clássico, um ator de teatro, e os atores novos, que estavam ali postando o tempo todo, não havia nenhuma troca. E aí, na hora do set, eu estou ali quietinha, né? Biógrafa, estou ali quietinha, só vendo tudo. Na hora do set, o que acontecia? Quando falava, valendo, gravar, câmera, luz, ação. Eles erravam tudo, gente. O Nanini gravava de primeira. Então, acho que tem aí, né, uma ilustração sobre esse modo artesanal, lento, atento ao outro, de você fazer. E algumas linguagens artísticas prescindem disso. É impossível fazer teatro, arte, música, compor, sem esse tempo essa outra relação com o tempo, né? Uma dúvida que eu tenho, queria tirar com vocês. Se a gente já sabe o que é para fazer, acho que todo mundo já sabe que tem que desacelerar, usar menos tela, né? Comer melhor, fazer exercício físico, dormir melhor, nos aproximar mais de quem a gente ama, ter mais tempo de qualidade com as pessoas. Por que a gente não consegue? Queria saber de vocês. Bom, a gente não... Bom, em primeiro lugar, querer não é poder, né? Poder significa ter condições de, mas num espectro muito mais amplo. Esse discurso de querer é poder é um papo que simplifica muito a vida e está fazendo zero leitura de gênero, racial, né, de classe, de todas as interseccionalidades que a gente pode abordar numa resposta para isso. Mas existe uma pressão de desempenho na nossa época, que já foi abordada aqui, né, pelo Cris e pela Marcela, eu também falei um pouco da história da exaustão. Essa pressão de desempenho é a seguinte: nós perdemos o direito à pausa. Nós nos acostumamos, uma das maiores tragédias do nosso tempo é que nós canibalizamos a pausa. Então, nós estamos preenchendo todas as pausas com conteúdo. Essa é uma palavrinha que ela começou como remédio, já virou veneno. Pela quantidade. Então, a gente está com pouquíssimo tempo para fazer nada. Né? E quando a gente faz isso, a gente se acostuma à seguinte pergunta: o que está faltando fazer? A gente usa esse verbo. E nesse fazer, raramente está incluído o pausar. E como é que eu pauso? Né? Então, por exemplo, há alguns anos, a gente saía de férias, não tinha o grupo de WhatsApp da empresa para te dar a notificação do que estava acontecendo na sua empresa no seu período de férias. Isso era uma pausa. Né? Se você sai do grupo de WhatsApp da sua empresa no período de férias, o problema é que a gente não tem mais o marcador preciso de que a gente tem o direito de fazer isso. Porque a gente tem medo de ser visto como uma pessoa que, atenção a essa expressão horrorosa, não veste a camisa da empresa. Eu odeio, assim, essa expressão. Para mim, a gente tem que pegar a espada de Jedi e destruir esse tipo de fala. Né? Porque esse tipo de fala é um jeito supostamente motivacional e fofo de retirar o nosso direito à nossa humanidade, a pluralidade dos nossos interesses, a capacidade de nós sermos vários e não nos realizarmos somente com o trabalho. Então, essa sensação de que nós somos uma conta vermelha, que a gente tem o débito, e que o tempo inteiro a gente chega: ô Marcelo, desculpa, você me mandou aquele WhatsApp e eu não te respondi. Ô Cris, desculpa, você me convidou para o seu aniversário, mas eu não pude nem te falar. Poxa, Pedro, eu queria ter conversado com você ali aquela hora. Poxa, o fato da gente estar se acostumando a isso e normalizando isso como parte do nosso tempo é uma das nossas tragédias, entende? É por isso que a gente
descontadas todas essas características interseccionais da nossa cultura, porque não são todas as pessoas que estão aqui nessa sala que padecem do mesmo tipo de sofrimento, né? Mas descontado tudo isso, é por isso que eu acho que a gente não está conseguindo. Vocês querem acrescentar? Eu não posso fazer um diagnóstico clínico porque está longe do meu lugar. Mas eu posso falar pessoalmente o que eu acho que me ajuda e talvez possa ajudar alguém, que é fazer as pazes com o silêncio. Eu sou muito adepta, e já faz alguns anos, e quem me acompanha sabe, a yoga, a meditação, e não no lugar espiritual, mas justamente um lugar de atenção plena, e adepta também de silenciar tudo. Você falou do WhatsApp, o meu status do WhatsApp é demoro para responder, não é pessoal. Para que as pessoas já entendam que eu vou ter que criar um tempo próprio meu. Porque senão eu vou, vai dar ruim, eu sei quando vai dar ruim. Então, por exemplo, no final de semana, eu desligo o celular e às vezes eu fico deitada olhando para o teto, assim, vamos ver o que acontece. Mas criar esse tempo, e a gente sabe hoje, especialmente na meditação, que é um treinamento do cérebro, então que seja 10 minutos por dia, de você simplesmente prestar atenção em si, você vai ver como que isso vai voltar. E a questão do exercício físico, né, que eu tenho também a página Chapadinhas de Endorfina, que é justamente para a gente recuperar o que foi sequestrado da gente por meio de discursos tóxicos, de que mover o corpo é uma punição por ter comido demais, de que todo mover o corpo tem que ser com um resultado estético, de que tem que ser postado, quando, na verdade, você mover seu corpo é celebrar o que o seu corpo é capaz de fazer, e uma excelente oportunidade para que seja 30 minutos do seu dia em que você não pensou em trabalho e que você não foi produtivo, que isso já é subversivo dentro da nossa sociedade por si só. Verdade. Quer comentar, Christian? Eu ia acompanhar essas colocações, tentando qualificar um pouco mais que revolução que a gente precisa quando fala em saúde mental. E eu acho que a gente está num momento de falência de um certo entendimento nessa matéria, e a gente não tem muito claro o que vai vir, mas a gente quer outra coisa e está claro que precisamos de outra coisa. Tá? Costumo dar esse exemplo de que se a gente reunir todos os especialistas do mundo em escutar pessoas num único país, que é a Inglaterra, a gente não atende 2/3 da demanda desse país. Todos do mundo num país, e a gente não resolve o problema de saúde mental desse país. O que isso significa? Que a saúde mental ela vai ter que ser enfrentada por todos nós, e particularmente por aqueles que cuidam de pessoas. Educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, desenhistas, gente de YouTube. Se a gente não tiver claro que nós temos recursos básicos em saúde mental, e esses recursos passam pelo silêncio, passam pela nossa capacidade de escuta, passam pela nossa capacidade de produzir pertencimento, passam pela nossa capacidade de escutar em rede, né? Não escutar um a um, mas fazer uma escuta coletiva, passam pela capacidade de cuidado, né? No sentido do cuidado de si, né? Ou seja, esse equipamento de primeiros socorros, ele hoje está privado para as pessoas que estão ali vendo os outros sofrerem. Os professores que estão vendo nossos alunos sofrerem e dizem, eu não sei o que fazer com isso, eu vou mandar para um especialista. Por quê? Porque ninguém me autorizou a fazer algo que eu sei fazer, que é escutá-lo, que é dedicar um tempo, que é dedicar um silêncio que seja, que é estar junto com aquela pessoa que está sofrendo. Porque para hoje, para nós, saúde mental começa com sintomas. Depressão, ansiedade, toque, transtorno bipolar. Aí a gente entende tudo de saúde mental. Mas o que vem antes dos sintomas? Antes dos sintomas vem estados crônicos de sofrimento, estados negados de sofrimento. Uma pesquisa australiana mostrou assim, se a gente quiser mudar alguma coisa em termos de escala de massa, nos ponteiros de suicídio, nos índices de depressão, de ansiedade, a gente tem que mexer em 4 coisas. Intolerância zero para racismo, bullying, assédio moral, assédio sexual. Nas empresas, nas corporações, nas escolas.
Mas isso é um assunto de política social. Não, isso é um assunto de saúde mental. Porque isso a gente enfrenta com escuta, isso a gente enfrenta com rede, isso a gente enfrenta com a transformação da maneira de pensar e de não silenciar diante do sofrimento alheio e do próprio. Porque hoje tem uma moral que diz assim, não fala sobre isso. Isso é coisa de fracassado, isso é coisa de quem não tem fé, isso é coisa de quem não está fazendo a sua parte para o nosso belo quadro social. Isso Ou então tem que mudar. tem o excesso de autodiagnóstico, né? Na outra ponta também, que é a nova moda do momento. Mas diagnóstico para não fazer nada. Diagnóstico para encaminhar para o outro fazer alguma coisa. Isso não serve para nada. Né? E tem um dado brasileiro que é assim, as camadas ricas têm muito tratamento e o diagnóstico é de fantasia, eles mesmos fazem, e as camadas populares têm zero tratamento e muito diagnóstico de exclusão escolar, de exclusão do trabalho, de exclusão da experiência social. Queria falar um pouquinho de humor, gente, porque não há a menor dúvida de que o humor é um refúgio seguro do brasileiro exausto, né? O humor faz a gente relaxar, pensar, faz a gente ficar junto. A gente, quando compartilha um meme, é porque a gente ri melhor, porque a gente quer ficar junto, a gente quer ficar próximo de quem faz a gente rir. A gargalhada não é contagiante à toa, né? Para a gente ficar juntinho. Isso tudo tem estudos sobre isso. Então, quando, por exemplo, eu vejo Christian Dunker no canal dele, vestido de cor-de-rosa, na semana do lançamento da Barbie, quando eu vejo, né, a linguagem do livro da Marcela, que é toda irônica, toda com piadas, Alexandre também está sempre recomendando, né, uma observação poética do mundo, e a poesia também opera no mesmo lugar do humor, né, no lugar de inversão dos símbolos. E o Pedro, esse menino, fazendo esse sucesso, zoando de todos nós, fazendo a gente rir de nós mesmos. Queria ouvir um pouco de vocês. Quando é que vocês perceberam que o humor era uma ferramenta para essa exaustão que a gente falou um pouco na primeira parte do debate? Eu percebi quando li Sigmund Freud, e ela diz assim, o pior bicho infeccioso que acaba com a gente chama super-eu. Né? O super-eu é a interiorização de leis externas, e que, enfim, é um glutão. Quanto mais você oferece, né, para o super-eu, mais ela quer. Né? Quanto mais você se sente culpado, mais o super-eu te amassa. E ele diz, só tem um remédio universal para o super-eu, que é o humor. Porque através do humor, da sua capacidade de não se levar inteiramente a sério, você entrega para o super-eu uma espécie de eu falso, né? De isca. Pega lá, pega, mas aquele lá não sou eu tô longe. Ou seja, é uma definição muito interessante do que é a verdadeira loucura. Né? O verdadeiro louco é aquele que acredita em si mesmo. Ele acha que ele é um padre, médico, policial, que está fazendo sua parte para o nosso belo quadro social. Que ele é ele mesmo. E quanto mais a gente acredita nisso, menos a gente, vamos dizer assim, é capaz de fazer um humor consigo e se separar do super-eu. Rir de si mesmo é um pouco de cura, então? Meu critério de alta, né? A pessoa está curada a hora que ela para de se levar tão a sério, porque no fundo é isso que ferra todo mundo, né? Alexandre, como é que é para você? Como é que você descobriu o humor? Eu tenho uma gargalhada que já me denuncia. Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita nisso que o Cris está trazendo, gente, que quando a gente vive o humor sozinho ali rindo do meme, rindo dos desenhos do Pedro, ou compartilhando essas histórias, é uma forma lúdica da gente lidar com o nosso próprio contraditório. Nós não somos essas pessoas todas armadinhas que nós gostaríamos de ser, né? Nós somos um mosaico de contradições tão grandioso que na hora que a gente está rindo do meme, a gente está rindo da gente. Eu estava conversando com outras pessoas que estavam ali na sala dos autores, comentando que eu acho que o Pedro, ele conseguiu capturar a nossa neurose de cada dia de uma maneira tão genial, tão brilhante, que não tem um desenho dele que a gente não diga, sou eu. Não é verdade? Alguém aqui sente, porque eu, na hora que eu vejo, eu estou lá no sininho para receber as publicações dele, e ele às vezes bota um carrossel, assim, com 10 desenhos.
E eu falo, gente, mas eu tô nos 10. E você já reparou que os desenhos, eles assim, às vezes você fala, tão mal acabados, um pedaço, Sim. como eu. Perfeito. Exatamente. Então, essa ideia do humor, conectar a gente, além dessa história de não se levar a sério, mas levar a sério que a gente não é tudo isso. A gente acreditar que a gente não é tudo isso e que está tudo bem e que é exatamente isso que vai humanizar a nossa vida. Eu acho isso maravilhoso no humor. Para você, o humor é estruturante, né, Marcela? Sua escrita ela é toda cheia dessas ferramentas, né? É interessante, assim, porque eu não sei fazer diferente disso. Eu tenho essa ironia minha desde sempre, que também me ajuda a encarar a vida, e eu acho que, assim, transformar o sofrimento em algo tragicômico é o que me faz sobreviver e também, muitas vezes, fazer com que as pessoas enxerguem algumas coisas. Por exemplo, um trabalho que eu tenho, que é a Prazer Óbvias, que a gente fala sobre sexualidade feminina. Quando a gente começou a falar sobre sexualidade feminina e o prazer feminino, eu não tinha a menor dúvida de que a gente ia ter que tirar um pouco de sarro de algumas coisas. Então, quando você brinca ali sobre... Enfim, estamos num evento que tem crianças, mas tem algumas coisas quando você ironiza, a pessoa fala, não, pera, então o que é preliminar, o que não é? Então, é muito educativo também você trazer, através do humor, mensagens muito importantes. Mas eu, pessoalmente, na minha escrita, eu não conseguiria fazer diferente. É só quem eu sou, e eu gosto de estar perto de gente que ri. Eu sou gargalhante e já fui na fonoaudióloga perguntar se eu deveria gargalhar menos estranho no podcast. E aí ela me falou, não, que tá tudo bem, porque eu rio igual um porquinho da Índia. Mas ela falou que tá passando. Ai, Pedro, eu queria... Bom, antes eu até lembrei de uma história. Tem um capítulo no livro do Nanini que eu também falo como é que ele começou a entender que ele fez durante os anos 70 muitos personagens que eram mocinhos, ingênuos. Ele encavalou um atrás do outro, que era aquele personagem fixo do mocinho ingênuo. E aí, quando ele começou a compor personagens mais complexos, foi quando ele compreendeu que o cômico estava no trágico e que deveria ter trágico no cômico, né? Então, o Linneu, por que o Linneu é tão engraçado? Porque é uma tragédia ser pai de uma família daquela, né? É uma tragédia ter que lidar com aquele, né, com Agostinho. Então, uma vez o diretor, eu conto no capítulo da Grande Família, que o diretor virou para ele e falou assim, Nanini, o Linneu está muito sério. Faz alguma coisa, o Linneu tá muito duro. Ele falou, mas é justamente, alguém tem que ser sério naquela família. Tem que ter tragédia em algum lugar, porque senão vira um hospício. Então, quando ele começou a entender que a composição da comédia exigia a tragédia, né? Alguns personagens do Molière são trágicos. Ele vai fazer o Capitão Severino de Aracaju, né? No Alto da Compadecida, ele é histriônico, ele tem um olho de vidro. É aquilo que faz ele ser amedrontador também. Então, essa composição entre tragédia e comédia, a comédia reforça a tragédia reforça a comédia. Foi uma lição de teatro que ele aprendeu e, a partir daí, os personagens dele foram ficando bem mais complexos. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho de como você faz. Como é que você faz? Você ouve, aí fala, eu vou virar essa ideia. Como é que funciona para você fazer o humor dessa nossa tragédia aqui? Eu acho que a minha grande inspiração é todo mundo, porque eu me aproveito do que todo mundo fala e acabo criando meus personagens, que no fundo os personagens são as pessoas que estão lendo, por isso se identifica, eu acho que é isso. E você, assim, isso sempre foi assim, sempre foi meio orgânico, era todo mundo muito risível para você? Eu resolvi pegar a parte mais de fazer merda, as coisas mais... a parte mais desconcertante, né? E o seu próprio traço, ele revela isso, né? É um traço incompleto, não é perfeito, não é simétrico. Isso foi pensado ou não? Foi, porque eu queria que as pessoas vissem e achassem que era, tipo, um desenho infantil, mas lá tivesse uma mensagem que desse, tipo, um soco no estômago. Muito bom. Danke, você está lançando um livro, vou voltar um pouquinho para a parte séria, né? Lançando um livro sobre lutos, né? Sobre o Brasil como uma nação de enlutados. Tem um capítulo sobre isso, né? Como é que um povo que ri tanto
enfrenta seu luto coletivo? A gente tem essa característica, né? A gente não faz o luto, ao mesmo tempo a gente ri muito. Todo mundo fala, mas o brasileiro só faz meme, o que eu acho uma solução, uma expertise, um talento, né? Eu acho que o riso é uma ótima saída, é um método, né? Como dizia o Wittgenstein, o humor é uma visão de mundo, é uma posição de mundo, né? Mas ele, vamos dizer assim, trata mais do eu do que dos nossos desejos, né? Eu acho que a gente vive uma situação meio invertida. A gente leva o eu a sério demais e quanto aos nossos sonhos, a gente diz, depois eu vejo. Uma hora me aposento e daí vou pensar nisso, né? Devia ser o contrário. A gente devia ter mais responsabilidade, mais implicação, né, com o que a gente sonha e menos dedicação ao nosso próprio narcisismo, né? Mas nesse livro tem essa ideia de que o Brasil, e mais especificamente a partir de um momento, né, 1670, por aí, quando os holandeses são expulsos, que é um momento que assim forma uma nação parecida com a que a gente hoje tem, mais ou menos assim, como representação social, né? E é um momento em que está acontecendo o seguinte: os portugueses perderam seu império, que os holandeses e os ingleses começam a dominar o comércio marítimo. Os holandeses perdem a colônia no Brasil e vão explorar as Antilhas. Os negros perdem a sua condição de pátria, de território, de língua, e são exilados, escravizados no Brasil. Os indígenas perdem a sua língua, perdem o seu nomadismo, perdem a sua forma de vida, porque os jesuítas, vamos dizer assim, começam a apresá-los para lutar contra os holandeses invasores. Ou seja, os judeus perdem a sua condição pátria, porque são exilados do Brasil e depois perdem os engenhos durante a guerra, né, da expulsão dos holandeses. Então a gente tem um momento em que vários lutos se entrecruzam, né, e eles não são homólogos, eles não são simétricos, mas estamos em luto. O Brasil talvez tenha se formado a partir dessa experiência de um luto adiado em ser reconhecido. Um luto adiado em ser tomado como de fato coletivo. Um luto que foi, vamos dizer assim, recusado na sua raiz. E quando a gente recusa a fazer o luto, a elaborar uma perda, isso volta. Isso volta como violência, isso volta como discriminação, isso volta como impossibilidade de perder de novo. Por quê? Porque aquela perda ficou como uma devastação traumática, né? De certa forma, o Brasil, quando a gente diz assim, não tem memória, tem pouco apreço pela história, só consegue olhar para frente, é um país reativo, são todas elas características de quem não está conseguindo fazer o luto, né? Inclusive, a versão que se tinha antes de 22 do Brasil, que o Brasil era um país melancólico, né? Um país de tristes. A gente esqueceu um pouco isso, né? Aí veio a imagem do carnaval, o futebol e etc. Mas antes disso, o Brasil é um país triste, né? Esse humor, esse riso, talvez ele seja já uma formação reativa a isso que está, vamos dizer assim, na nossa infraestrutura, está na nossa base, né? Então, o livro é um pouco essa ideia, né, de que existem lutos finitos, termináveis, e existem lutos coletivos que são infinitos. Você fala também muito sobre quais brasileiros têm direito a esse luto, né? Exatamente, né? Foi um livro escrito no contexto da perda da minha mãe, mas também da morte de Marielle e durante a Covid. E o que começou a acontecer durante a Covid? Algo péssimo para o luto, que é a gente olhar para as vidas humanas e agrupá-las em números. Todo dia aparecia mais números, mais covas. Isso é péssimo, porque o verdadeiro luto significa que qualquer vida é universal e absolutamente importante e merece ter um luto singular por ela. Quando a gente começa a dizer assim, não, mas é uma guerra, vão morrer tantos. Não, mas morreram tantos aqui nessa chacina. Quando a gente perde a dimensão de que em uma vida está contido todas as outras, a gente não consegue fazer luto e a gente vai se propondo um futuro de violência, né? Esse luto não feito hoje vai voltar como uma violência amanhã. Alexandre, você fala muito no seu livro sobre essa necessidade de um resgate poético, né? É uma bandeira sua e você fala bastante no podcast também. Queria que você comentasse um pouco, você encostou nesse assunto,
Quais brasileiros têm tido a oportunidade, a chance, o direito a esse resgate poético? A gente sabe que não são todos, né? Não são todos, né? Quando a gente sofre violência, a gente entra num estado de espanto, de horror, que demora a passar. Quando a gente sofre violências em série, talvez a gente viva uma vida em que a gente tenha dificuldade de sair desse estado de espanto, de horror pelo existir, de horror e de medo da repetição dessa sentença trágica, violenta. Então, tem muitas e muitos e muitos brasileiros que vivem esse pavor de violências de todo tipo que vão se acumulando. Então, é por isso que eu acho perverso esse tipo de discurso de positividade tóxica, quando o que a gente precisa fazer é acolher coletivamente as violências que as pessoas sofrem. Ao invés de dizer para as pessoas, você tem que calar o que está dizendo o seu coração, diante de tudo que você está vivendo há tempos, e além de você conseguir ter força para calar isso, você ainda tem que pensar positivo, né? Fazer positivo, dizer positivo. Esse discurso para mim é perverso. Isso não é poesia. Poesia, para essas pessoas, pode ser a lágrima. Então, na hora em que a gente permite que a lágrima dessa pessoa desça, a gente está fazendo poesia coletiva. Na hora que a gente permite que o grito dessa mulher saia, esse grito é poesia. Na hora que a gente está na parada gay, isso é poesia. Então, o conceito de poesia não é esse de você ser um erudito que faz 2 quartetos e 2 sextetos, sabe? O conceito de poesia é o abraço coletivo para que existências sejam possíveis, né? E que nós recuperemos a nossa humanidade em reconhecer tudo que está acontecendo à nossa volta, e tudo que acontece à nossa volta, que não diz respeito exclusivamente a nós, nos interessa, porque quando existe alguém do lado de fora, se sentindo do lado de fora do mundo, eu acho que a maior poesia que a gente pode fazer é trazer essa pessoa para o lado de dentro e perguntar para ela, o que está faltando no mundo para você se sentir bem dentro dele? O que eu posso fazer com você para que juntos nós possamos construir a poesia do pertencimento? Então isso para mim é poesia. Obrigada. Marcela, você acha que nessa mesma chave é um pouco seletivo, às vezes, o debate sobre o despertar da mulher exausta, né? Porque, obviamente, a maioria das mulheres brasileiras que estão exaustas não podem, né, se dar esse tempo de meditação, de desconexão de tela, de pausa para si, né? Como é que você pensa sobre isso? Claro, a gente não vai conseguir unir coletivamente experiências que são completamente individuais e que têm recortes de raça, classe e outros. E quando eu comecei a trazer os dados para o livro, eu fui sempre pontuando. Então, quando a gente fala sobre mulheres em cargos de liderança, a gente teve uma evolução, mas quantas delas de fato são mulheres não brancas? A própria questão do cuidado, a gente sabe que quando a gente começa a ver quem são as mulheres que têm de fato esse lugar da rede de apoio, são as mulheres brancas. Então, assim, a gente precisa o tempo todo trazer esses diferentes recortes para entender que, claro, existem algumas exaustões que vão se encontrar, mas tem outras que a gente nunca vai conseguir compreender. E no podcast, é essencial sempre trazer essas diferentes vozes, vão trazer diferentes perspectivas, especialmente quando a gente fala sobre não só a exaustão, mas também quem pode se dar o luxo do descansar e qual que é a cobrança que está sendo feita nesse lugar. Racializar o debate sempre, né?
vocês fazem um trabalho muito grande, muito volumoso na internet, né? Que é justamente nas redes sociais, que é justamente uma das fontes do nosso sofrimento, né? Como é que é a resposta do público ao livro e a resposta... Vocês notam diferença, assim? Quando vocês vão para o livro e como é que os leitores reagem, respondem a vocês o que vocês dizem nos livros, como eles respondem ao material das redes sociais? Olha, eu acredito muito na materialidade mais sagrada do livro, sabe? A rede social, ela tem essa característica de o que eu postei ontem já não serve. Eu acho que o livro tem aquilo que o Caetano fala na música Livros, né? Os livros são objetos transcendentes, mas podemos dotá-los de um amor táctil, como votamos aos maços de cigarro, né? E esse livro pode até ser o Kindle, não tem problema, mas eu sinto que a gente dá um tempo de apreciação da palavra e cria-se um ritual ali naquela leitura, que o processo de internalização do conteúdo é diferente, né? Agora, na rede social tem uma coisa que eu não sei se vocês, meninos, concordam, que eu acho bárbaro, que antes da rede social, a pessoa escrevia um livro, e isso já perguntei para os autores da velha guarda, né, que publicavam livros antes da rede social, não é meu caso, eu já perguntei para eles e eles me confirmaram, porque a pessoa chegava e falava assim, nossa, adorei tal livro seu, que lindo. Hoje, a gente sabe exatamente qual a página do nosso livro que toca mais o leitor, porque ele printa a página e coloca no story. Então, a gente consegue entender que tipo de jornada ele faz, né, e que tipo de conteúdo dentro daquele livro causou mais identificação no público. Então, tem aquela marcação do Kindle, né, que ele vai contando tem quantas pessoas marcaram Kindle. aquela frase. Isso, exatamente. Então, isso eu acho maravilhoso, porque isso é um feedback incrível para o escritor, né? Eu sempre paro para prestar atenção nessas coisas, porque eu falo, gente... por exemplo, vou contar uma coisa rapidinho. Eu escrevi o meu primeiro livro, chama-se Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. E eu coloquei os sentimentos e emoções e fenômenos humanos para escrever cartas. E a carta que eu achei que menos ia colar, que as pessoas inclusive pular por questões culturais, é a carta da morte. Então, é uma carta escrita pela morte, conversando com o leitor o que ela representa na nossa vida quando ela nos atravessa, né? E de longe, a carta mais postada. Sabe? Então, se não tivesse a rede social, eu não saberia disso. Perfeito. Como é que é com você, Christian? Você tem muitos espectadores no seu canal do YouTube, né? Inusitadamente. Jamais imaginei que uma brincadeira... YouTube, tem até bordão, gente. YouTube, né? Uma brincadeira criada pelos amigos dos meus filhos fosse tão longe, né? E me permitiu descobrir coisas que talvez eu jamais tivesse descoberto se não fosse por essa contingência, né? Por exemplo, como as pessoas gostam de ler, como elas apostam em livros, como elas têm uma relação de carinho, de fidelidade, de você ver aquele outro tempo, de meditação, de ler de novo, de pegar aquela frase. Perguntar nos seus vídeos, né? Quais livros você indicaria para me aprofundar nesse tema? Isso, e sempre tem uma demanda. Às vezes eu faço um vídeo e não cito uma bibliografia, o pessoal diz, não, eu quero bibliografia, eu quero ler. Então, isso eu acho que a gente ainda não captou muito bem, a ânsia do brasileiro de mais qualidade de leitura, de acesso ao livro. E, por outro lado, me surpreendeu muito os próprios psicanalistas, porque eles se mostraram autênticos síndicos de condomínio, dizendo, Cris, você não pode postar sobre Barbie. Cris, você fala de Evangelion. Cris, você está fazendo coisas impróprias. Canais que só fazem meme, especializados em meme, dizendo, Cris, esse cara é um idiota, porque ele fala de tudo, ele fala de K-pop. Onde já se viu falar em K-pop? Eu me surpreendi com a minha classe. Eu falei, mas eu moro num condomínio.
Esses caras só querem falar com eles mesmos. E vai Freud, vai Lacan, e vai Freud. E se você fala com quem está de fora, você percebe como um traidor. Eu chego nos congressos, tem gente lá dizendo, porra, você traiu a gente, hein, cara? Você não é mais um de nós. Eu fico muito surpreso, porque do ponto de vista acadêmico, eu posso me considerar totalmente realizado. Eu fiz doutorado, pós-doc, livre docência, titular, Mas não é tem criticado mais. quando bota o blazer rosa, né? Exatamente. E ninguém nunca deu patafina de importância para isso. Mas quando eu coloco Barbie e saio da caixa, as pessoas decidem que precisam conversar comigo, ter suas opiniões, dizer coisas. Como é que é pra você, Marcela? A resposta é diferente? Assim, sei lá, a audiência das redes é mais ansiosa ou não? Os leitores do livro têm questões que você não imaginaria? É que o que aconteceu comigo é porque começa com o Instagram, que é um nível de intimidade, e aí parte para o podcast, que é um outro lugar. Então, as pessoas lembram em que momento elas estavam quando elas ouviram você falando algo. Assim, o podcast é um nível de intimidade por conta de estar no ouvido, né? Que eu já tinha uma intimidade grande, mas o livro parece, sabe aquelas amigas que você já tem há um tempo e você finalmente faz uma viagem com ela e você conhece ela para valer? Eu acho que firmou um lugar de intimidade é porque lançando o livro, eu passei a conhecer as leitoras e as ouvintes pessoalmente, né, por conta dos eventos. E isso é absolutamente diferente de você olhar na sua rede social e ver, tem 80 mil likes numa foto. Mas vir alguém olhar no seu olho e falar, olha, esse trecho do seu livro me fez terminar uma relação que era abusiva. Então, de fato, mudou a maneira como eu encaro o meu trabalho. Então, desde que eu lancei o livro, eu estou, às vezes, gravando um episódio de podcast, e aí eu vejo uma especialista falando uma frase que eu falo, puta, aquela menina que eu conheci em Porto Alegre vai gostar disso. Então, deu muito significado para o meu trabalho. Bacana, bom saber. E eu queria também saber que uma última rodada, infelizmente, está acabando, falando um pouquinho mais para cima, né? Diante de todo esse espectro que a gente tentou mapear aqui um pouquinho, quais acertos vocês conseguem identificar nas práticas das pessoas? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a gente está aqui presencialmente, né? As pessoas estão interessadas em ouvir os autores. Os teatros andam lotados e eu não tenho uma explicação para isso, gente. Não está dando mais para conseguir ingresso. Os cinemas ainda estão um pouco vazios, mas os teatros já está surpreendente, assim, né? Enfim, vocês têm notado algum tipo de mudança de comportamento mais acertada em relação a todo esse drama exaustivo que a gente falou um pouco aqui? Eu acho que sim. Eu acho que nada como, assim, eu venho de uma família alemã e tem essa história de você não passou pela guerra, você não sabe o que é a vida, você não passou fome, você não viu trincheira, você não viu bombardeio, você leva uma vida que é uma folga só. Né? A gente passou 4 anos aprendendo que o ar que a gente respira é precioso, mesmo sendo de graça. Né? A gente passou 4 anos de asfixia, 4 anos de perda e redução de liberdade. Sem livros e de Covid em cima. Eu acho que isso, assim, dá um sentido de... Experimenta perder um pouquinho. Não precisa ser tudo, mas experimenta perder para dar valor. E eu acho que a gente tem agora uma aspiração de qualidade de vida nas pessoas, de levar a sério, enfim, o espaço público, levar mais a sério a cultura. Porque depois que você... Isso é uma coisa já mais ou menos estabelecida, né? Depois que você consegue superar pobreza, miséria, aquela situação de necessidade, a primeira coisa que você ambiciona é cultura. É um curso de inglês, é uma faculdade, é aprender algo, é se dedicar a alguma coisa, e não porque aquilo te dá mais ascensão de vida, porque dá, né, profissional, mas porque aquilo te transforma, aquilo torna a tua viagem de mudança de posição social plausível e possível. Senão, você vai sofrer muito ao se tornar rico, ao crescer, ao mudar de classe social. O que você nota, Alexandre, assim? Bom, eu estou absolutamente de acordo com o Cris. Eu acho que se a gente for pegar, se nós não tivéssemos os livros, os filmes, as séries
que a gente assistiu confinado na pandemia, nós teríamos saído muito mais loucos do que saímos. Não tem ninguém aqui, nenhum pé de pessoa, como diriam na minha amada Bahia, que saiu bem da pandemia, certo? Quem acha que está bem depois da pandemia não entendeu o que a gente viveu. Esses são os perigosos. Esses são os perigosos, né? Mas isso é uma representação do quanto nós precisamos como oxigênio da arte. A arte não é um supérfluo, a arte é uma necessidade humana básica. Nós precisamos inventar a vida não está posta. E a arte, a cultura é uma forma da gente se inspirar em jeitos que as pessoas estão inventando e reinventando a vida delas, para nós podermos fazer isso com a nossa própria. Então, participar de eventos, escutar o podcast da Marcela, ler o livro do Cris, né, assinar o sininho do Pedro para receber as tirinhas dele, tudo isso, ler o livro maravilhoso, pelo amor de Deus, eu quero ler o livro do Nanini. Isso faz com que a gente crie uma experiência, assim como se a gente abrisse uma fenda de possibilidades, de liberdade de existir. Porque o mundo está o tempo inteiro dizendo, não, você não pode, você não pode, você não pode, e vem a arte e rasga esse não pode. Aí a gente tem que se haver com a contradição entre o que nos disseram e o que eu estou sentindo do que a arte me provoca. Isso é outro capítulo da história, spoiler da próxima temporada. Mas que a gente precisa viver isso como oxigênio da nossa existência, eu não tenho dúvida. E você, Marcela? Sabe que vocês estavam falando e eu estava reparando que poucas vezes eu participei de uma mesa, eu faço bastante evento, em que as pessoas pegaram tão pouco o celular para fotografar e se distrair. Eu estava pensando, será que é porque é o perfil da Bienal? Porque são leitores? Porque, é verdade, eu quase não vi celular, eu achei bonito, assim, porque talvez seja um grupo de pessoas que já estão treinadas a estarem atentas, a estarem aqui, mais do que mostrar que estiveram. Então, hoje me deu um certo otimismo, olhando esse público. Que bom. Pedro, queria ver, assim, da nossa conversa, né, a gente está no último minutinho, o que chamou a atenção de você, né, gente? Eu fico muito curiosa, assim, por, né, você é uma pessoa que está há pouco tempo no mundo, já tem tanta sagacidade, um olhar crítico tão afiado, esse talento. O que chamou a atenção, assim, da nossa conversa? O que você destacou aí nos seus desenhos? Eu acho que o assunto é muito importante, né? Eu estava viajando aqui. É isso. E saiu alguma piada aqui, você acha ou não? A gente falou muita besteira. Não, saiu muita coisa interessante. Eu até criei aqui várias coisas sobre terapia, mudar o cabelo. Legal, a gente vai ver o resultado disso depois nas redes. Gente, quero agradecer muito. Saber se alguém quer fazer um comentário final, encerrar, convidar para ler o livro. Né? Estaremos todos ali assinando nossos livrinhos. Um trabalho também de um tempo muito artesanal de dedicação, estudo, essa bibliografia. São muitos mundos que tem em cada livro desse. Então, convidar todos vocês para lerem. Enfim, se quiserem fazer uma consideração final. Queria elogiar a sua mediação, porque raramente a gente vê assim um trabalho tão fluido, né? Tão artificial. Obrigada. E eu acho que isso é produto de um certo clima que a gente está vendo aqui, né? A Marcela observou que o pessoal está menos no celular, deu risada, ou o Pedro fez as coisas dele. Eu acho que tem uma sensação de deflação, né? Narcísica, de exposição, e que, enfim, a gente sente que basta ser mais um que tá bom pra caramba, né? Bacana. Quer falar alguma coisa, Marcela? Convidar vocês a ouvir todos esses podcasts que eles fazem. É uma delícia. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Que alegria.